dia. Mais uma semana se passou. Espero que todos estejam bem, né? E estamos iniciando mais um culto online. A oportunidade de poder louvar junto e ouvir mais a palavra de Deus. Vamos iniciar esse culto lendo a palavra de Deus que está em Salmo 100. Eu vou ler todo o trecho do Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Como é legal ouvir, né, esse salmo, né, falando que podemos estar aclamando ao Senhor, cantando ao Senhor, prestando culto ao Senhor, servir ao Senhor, porque Ele é bom. E seu amor leal é eterno, né? Então, podemos sempre lembrar, apesar dessas dificuldades, dessa situação que enfrentamos, sabemos que Deus é bom. E em todo momento podemos louvar a Ele, certo? Então, vamos louvar ao nosso Deus, chamando o grupo de louvor para nos conduzir à adoração ao nosso Deus. Olá a todos! Mais uma vez estamos aqui neste culto online, adorando junto ao nosso Senhor. Aí antes disso, queria estar compartilhando uma pequena alegria nossa aqui da nossa mudança, que demorou, mas finalmente fechamos o apartamento definitivo e aos poucos organizando a bagunça e nos organizando aos poucos a nossa vida aqui. Mas está sendo muito bom esse processo de se finalmente estamos sentindo em casa e poder reorganizar tudo. E queria também ouvir um pouquinho de como está todos vocês, né? Mas eu aqui não vou conseguir ouvir a resposta. Mas talvez essa resposta possa ser uma reflexão para cada um de nós, né? Como eu estou? Como você está? Também possa ser uma pergunta que leva ao seu coração, né? Se nessa pandemia você está sendo mais usado, você se encontrou lugar no servir do reino, ou você está um pouquinho perdido, sentindo fraco, ou a indiferença tem aumentado na sua vida, porque com tantas limitações da pandemia, com as barreiras que se encontram por aí, né, de simplesmente você não poder encontrar com muitos amigos, com muitos parentes. Então, como você está se sentindo nessa pandemia? Então, queria que essa reflexão vocês possam fazer neste momento, nesse culto, ou até pós-culto, mas nesse dia ainda. Para que a gente possa usar esse dia de domingo para realmente dedicar em reflexão sobre o reino. Alguma reflexão temos que fazer nesse dia. E se você está se sentindo um pouquinho perdida, às vezes com tantas coisas acontecendo, acaba perdendo um pouco o foco. Então acho que este é o momento de a gente, mais uma vez, dedicar, nos acalmar para pedir essa força, esse foco ao nosso Senhor. Porque nosso Senhor, Ele é Deus do universo. Ele é muito maior do que essa pandemia e essa situação que está limitando ao nosso redor. E Ele é muito criativo e Ele nos dá criatividade de poder encontrar uma solução, uma saída para que, como podemos servir para Ele, como podemos
cumprir ainda nosso dever sem perder o tempo, né? E o nosso dever, o principal de todo, é poder amar uns aos outros, né? Então, neste momento, peço que se ainda sua semana foi muito corrido, então aprecie este dia, aprecie este culto, aprecie este momento de louvor, para que realmente seu coração possa parar um pouco de toda a tarefa que tem na vida e possa realmente cantar do seu coração, não quem está na tela cantando para o Deus Pai, mas o seu coração cantando para seu Deus Pai. Então, este é um momento que cada um de nós possa realmente acalmar e dedicar esse tempo para Deus sem perder para outras coisas. Então é isso, e realmente adorar esse Deus que sempre esteve e sempre está ao nosso lado, presente, não sempre na espera só que a gente possa enxergar Ele, mas Ele sempre usa de várias formas para nos comunicar que Ele está ao nosso lado, Ele está nos cuidando, né? Então que cada um possa estar realmente sentindo isso. Então vamos seguir para este momento de adoração e louvor.
Tudo
Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, tem cuidado de nós durante a semana, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso dia a dia, Pai. Obrigado porque, Senhor, tem nos abençoado e realmente um privilégio, Senhor, Pai, de poder estar assistindo mais um culto, Senhor, Pai. Apesar que não podemos ainda assistir presencialmente, estar junto com os irmãos fisicamente, mas virtualmente podemos estar em casa, podendo assistir e louvando a Ti, Senhor, Pai, e poder receber a Tua palavra, Senhor, Pai. Realmente é um privilégio, agradecemos, Senhor, por essa tecnologia, Senhor, que realmente poder estar assistindo online, Pai. Quero, Senhor, agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e realmente poder ter esse tempo em casa, buscar mais a Tua palavra, estar mais junto com a família e poder estar junto, realmente servir a Ti, Senhor, Pai. E queremos entregar esse momento agora da Tua palavra. Senhor, possa estar falando, Senhor, através do pastor Daniel, trazendo a mensagem e realmente possa tocar os nossos corações, Senhor Pai, e realmente nós podemos estar de coração aberto para poder estar recebendo e estar aplicando no nosso dia a dia. Queremos entregar esse momento agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, nesse momento, fazer a leitura bíblica, que está em Atos 2, capítulo 2, versículo 1 a 12, depois 32, 33 e depois 38, 47. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo 2, Atos 2, 1 a 12. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente,
veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se prepararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos da Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônito e perplexo, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Agora vamos ler o capítulo 2, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Agora vamos ler o versículo 38 a 47. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras o advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo sua propriedade e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Terminamos essa leitura bíblica. Vamos agora convidar o pastor Daniel para trazer a palavra, cujo tema é a transformação causada pelo Espírito Santo. Bom dia. Hoje é domingo de Pentecostes. Mas diferente de Natal ou Páscoa, a gente não fala, né? Fala Feliz Natal, Feliz Páscoa. Mas a gente não diz Feliz Pentecostes. Né? Mas vamos entender melhor o que é essa celebração. O que você já sabe sobre isso? Você pode participar aqui de um quiz bíblico. Né? Primeiro, nível fácil. São quantas as semanas entre a Páscoa e o Pentecostes? Resposta A, 5 semanas, porque vem de pente, né? Penta. Ou são 7 semanas, é o número perfeito. Ou são 12 semanas. Aí, rapidinho, qual que é a resposta? Resposta são 7 semanas. 7 vezes 7, 49, mais um dia. 50 dias.
Assim como a Páscoa caiu no domingo, Pentecostes também é um domingo. Mudando de pergunta, nível médio, vamos subir o nível da pergunta. O que se celebra, ou se celebrava no Pentecostes judaico? Resposta A, festa das semanas. Resposta B, festa da colheita. Resposta C, festa das primícias. Qual que é? Qual que é? Acertou quem falou todas as respostas. As três estão juntas ali na celebração do Pentecostes, do Shavuot. Nível difícil, nível hard, né? Qual fato no início da história de Israel coincide com Pentecostes? Resposta A, quando Deus chama Abraão, foi isso que aconteceu no Pentecostes. Ou, item B, quando Noé sai da arca, finalmente, depois de mais de um ano. Ou C, a entrega da lei no Monte Sinai. Qual que é? Qual que é? Acertou quem falou que é a outorga, a entrega da lei lá no Monte Sinai. A festa das colheitas e das primícias era celebrada mais no campo. Em Jerusalém, no templo, nas sinagogas, a celebração era em torno da entrega da lei a Moisés, lá no Monte Sinai. Como eu falei, o nome da festa em hebraico é Shavuot. E depois, no grego, né, quando foi feita a tradução, é que surgiu a palavra Pentecostes. AT e NT, Antigo Testamento e Novo Testamento. Como foi o Pentecostes dos judeus? Né? Então, foi quando Moisés recebeu a lei, 50 dias depois deles saírem do Egito. Vocês lembram que a Páscoa, último sinal é a passagem do anjo da morte. E aí eles fogem, tem a perseguição do exército egípcio, o Mar Vermelho se abre, eles passam, o Mar Vermelho se fecha, o exército egípcio é afogado. E eles caminham, ainda estamos no Egito, né, mas eles chegam até o Monte Sinai. E ali eles recebem a palavra de Deus, né? O Deus que libertou eles da escravidão é o Deus que agora vai ensiná-los, através da sua lei, como ter uma vida boa na terra para onde eles estavam indo. Então, o que a gente tem no Pentecostes do Novo Testamento, assim como a gente teve na Páscoa, né, é uma ressignificação da festa judaica. Se a Páscoa do Antigo Testamento ensina sobre o sangue do Cordeiro, né, que foi passado nas portas para guardar os hebreus do anjo da morte, a Páscoa do Novo Testamento ensina sobre o sangue do Cordeiro de Deus, que nos guarda da morte eterna. Assim, no Pentecostes do Antigo Testamento, temos a presença tremenda de Deus, a partir de uma montanha, né? O Monte Sinai. E no Pentecostes do Novo Testamento, temos a presença tremenda de Deus, mas vinda do céu. Então, no Antigo Testamento, está ali o Monte Sinai, com relâmpagos, trovões, né? Uma nuvem escura que cobre as pessoas. E não se ouve nada a não ser o som dos trovões, que, segundo o Sayão, no original quer dizer vozes, é um vozerio, né? É um barulho indistinguível. Isso no Antigo Testamento, esse evento aconteceu sobre um único homem, sobre Moisés. No Novo Testamento, esse mesmo ruído, esse mesmo barulho, esse vozerio, um som como se fosse o som do vento, vem do céu e enche ali o ambiente onde eles estão. Só que agora não cai sobre uma única pessoa, mas sobre 120 pessoas que estão ali reunidas, muitas das quais nem sabemos o nome delas. Em ambos, o povo estava reunido, né? Ali no deserto era só o povo de Israel, recém-liberto do Egito, com uma expectativa muito grande, e vendo aquela cena causou pânico, não sei se pânico, mas causou terror, um temor muito grande. Quem é esse Deus? Depois de ter visto os 10 sinais, né, as 10 pragas lá no Egito, agora eles estão ali diante do Monte Sinai, e Deus chama Moisés e fala, vem para cá, eu vou passar a lei para você. E no Pentecostes do Novo Testamento, 120 pessoas. Não estão mais num templo, não é um único sacerdote, não é um discípulo principal que recebe isso, mas 120 pessoas. E em vez da nuvem, né, lembra que quando o povo estava saindo do Egito,
toda a sua peregrinação no deserto, durante o dia era uma coluna de nuvem que fazia sombra para eles e à noite era uma coluna de fogo. E lá no Monte Sinai teve a nuvem presente ali, representando a presença de Deus. E agora no Novo Testamento, a presença de Deus é representada pelo fogo. E não é fogo literal, é como se fossem línguas de fogo que foram distribuídas, cada chaminha na cabeça de uma das pessoas, que estava lá na reunião de oração, que durou 10 dias. Né? Então, como eu falei, né? Então no Antigo Testamento é a nuvem, no Novo Testamento é o fogo, nos dois tem o som. A lei foi dada para Israel, para o povo hebreu, fora da Terra Prometida. E ainda fazia parte do Egito, o lugar onde eles ficaram durante 400 anos como escravos. O fato da lei ter sido entregue fora de Israel pode ser entendido como uma sinalização de que a lei não era só para Israel, mas era a partir de Israel para que o mundo inteiro conhecesse. Em Atos nós temos judeus e prosélitos. Né? Prosélitos são convertidos ao judaísmo. Vai além dos tementes a Deus. Né? Tem o judeu, tem o temente a Deus e tem o prosélito. O prosélito é o que se converteu ao judaísmo. E eles vieram de muitas nações. Né? E estão ali reunidos para celebrar a outorga da lei. A entrega da palavra de Deus que libertou do Egito e deu instruções para uma vida boa na Terra Prometida, mas que ouvem de longe aquele barulho intenso. No dia da festa de Pentecostes, a cidade está cheia. Imagina a Praça da Liberdade, um dia de Matsuri, ali um dia de festa. Estava com gente de vários lugares do mundo, todos judeus ou descendentes de judeus, ou gentios, mas convertidos ao judaísmo. E eles começam a ouvir um ruído, um barulhão. Né? E aí eles vão ver o que estava acontecendo. Então, pessoas de várias nações ali estão testemunhando o início de algo novo. Coloquei aqui no mapa as localizações, né, as localidades de onde eles vieram. E depois daquele ruído, né, você vê um grupo de pessoas, 120 pessoas. Mais do que o nosso culto em português. Desceram as escadas e estão ali espalhados ali, talvez num pátio, não tem a descrição exata do local. Mas eles começam, o povo que está ali, começa a ouvir daqueles 120 palavras em todas as línguas. Línguas dos lugares de onde eles vieram, que aqueles galileus certamente não conheciam. As palavras louvavam os feitos de Deus, os feitos do Senhor, as maravilhas que Ele fez. E a pergunta natural, o que é isso? Né? Lembra a palavra maná em hebraico, né? Que também remete ao deserto. É muito impressionante os paralelos e os links que existem. Foi respondido de modo sarcástico essa pergunta, o que é isso? Né? Que é uma pergunta natural, foi respondida de modo sarcástico por alguns, eles estão bêbados desde cedo. Né? Você já viu algum bêbado começar a falar inglês, começar a falar francês ou japonês? Né? Então, ainda fazendo esse paralelo, no Antigo Testamento, naquele Pentecostes, depois do encontro de Moisés com Deus, a Bíblia diz que o rosto do Moisés estava tão brilhante, mas tão brilhante que ofuscava a vista das pessoas. As pessoas não conseguiam olhar para ele, tinha que colocar a mão na frente para poder olhar em direção ao rosto de Moisés. Então Moisés usa um véu para diminuir o ofuscamento que ele estava causando. E ele continuou usando, né, vocês sabem, continuou usando esse mesmo véu, depois que o brilho já tinha ido embora. Não é que necessariamente ele pecou para que o brilho apagasse, mas o efeito do encontro com Deus foi passando. E ele quis, de alguma forma, ocultar isso do povo. Ele quis parecer alguma coisa que não era. Olha só, depois do encontro com Deus, a gente pode sair resplandecente. E devia se alegrar com isso. Mas a gente não deve ficar surpreso se esse resplandecer diminuir com o tempo. Porque foi aquele contato, aquele encontro com Deus. Moisés, ainda nesses paralelos, era alguém que dizia que tinha a boca pesada, que não sabia falar bem. Mas ele foi usado grandemente por Deus apesar disso.
Em Atos 2, a gente vê um discípulo, pescador, analfabeto, falando sobre os planos de Deus realizados em Jesus como se fosse profundo conhecedor da Bíblia. Ele não era assim por causa dos seus estudos, mas pela condução do Espírito Santo, o Espírito da verdade. No Pentecostes, do Novo Testamento, temos a presença de Deus não mais em um único lugar. Quando Jesus entrega seu Espírito, ali já começa algo diferente, porque diz que o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo foi rasgado de cima a baixo. Aquele era um lugar que não se podia olhar impunemente, né? Aquele era o lugar onde Deus se manifestava em cima da Arca da Aliança. E aquela cortina que separava foi rasgada de cima a baixo. Então, imagino que tenha sido um rasgo, né? Talvez tenha ficado preso embaixo, mas em cima, evidentemente, foi aberto. Já apontando, já sinalizando que a presença de Deus não era mais ali. Não é mais o templo, não é mais o centro. Né? O sacerdote, o templo, o sábado, né? Ou o domingo, não é mais o centro da vida religiosa. Então, agora o Espírito Santo, a presença de Deus, não está mais só sobre o profeta, ou o sacerdote, ou o rei. Agora 120 pessoas já têm uma evidência clara da presença de Deus. E com a promessa de estender para mais pessoas ainda em mais lugares. Então a gente vai para o tema de hoje, a transformação causada pelo Espírito Santo. O que a descida do Espírito Santo provocou naquele grupo de 120 homens e mulheres? Observe que não foi só sobre os homens, né? E aqui podemos apontar uma primeira transformação já de pensamento, de cosmovisão, que as mulheres vão fazer parte disso. E a gente precisa ir para a Bíblia para entender a transformação que a vinda do Espírito Santo veio causar. A gente vai ler daqui a pouco João 14, mas deixa eu explicar uma outra coisa aqui. No Antigo Testamento, a gente vai ver a presença do Espírito Santo sobre um profeta, sobre um rei, sobre um sacerdote. Então, as palavras de Deus, o que Deus vai falar, estão restritas a uma ou outra pessoa que elas vão comunicar para as outras pessoas. Depois que é construído o tabernáculo e aí o templo, então a presença de Deus estava centrada em uma localidade. Tinha um solo santo, tinha um lugar especial para a manifestação de Deus. Aí chega Jesus, e Jesus diz que Ele é o Senhor. Aí o pessoal fala, está errado isso, só tem um Deus. E Jesus fala, então, eu sou filho de Deus. Aí o pessoal fala, mas se você é filho de Deus, então você é Deus também. Né? Jesus faz. Então, entendeu? E aí Jesus, o tempo todo no seu ministério, no final, né, do seu ministério, está dizendo, eu preciso ir, né, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o meu Pai, mas daí eu vou poder mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. E através dele, eu vou estar com vocês para sempre. Vamos ver o que o Espírito Santo pode causar. Então, aqui está em João 14, a partir do versículo 15. Olha o que Jesus está dizendo ali. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Você percebeu que está ligado com obedecer aos mandamentos? Está ligado com a lei? Né? O Espírito Santo tem esse papel primordial de ensino, papel didático, de nos levar a aprender e a lembrar o que Deus nos ensinou. E observe que não há uma contradição entre a lei e o Espírito aqui. O que tem de contradição é entre algumas interpretações da lei e o Espírito da lei, como Jesus várias vezes mostrou aos religiosos da sua época. E usando 1 João e Tiago como referências, um cristão verdadeiro precisa crer nas coisas certas, precisa ter uma vida de integridade, de santidade e precisa amar o próximo. Precisa ser humilde, lá fala em Tiago, precisa ser humilde e não pode estar envolvido em corrupção, em prostituição. O linguajar não pode ser de desprezo, de arrogância ou de ódio. E se você aplicar esses filtros, vai distinguir facilmente alguns que se dizem cristãos, mas na verdade não são. Tá?
O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O mentiroso não tem esse Espírito da verdade. E mais do que isso, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vive conosco e vai estar conosco, vai estar em nós. Ainda em João 14, versículo 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito da verdade é também o Conselheiro. Na outra passagem diz que é outro conselheiro, outro no sentido de outro igual ao mesmo o tipo que Jesus era. Jesus era um conselheiro e ele ia mandar outro conselheiro como ele. Então esse conselheiro, Paráclitos, o advogado, o intercessor, o professor, nos ensina e nos faz lembrar do que Jesus ensinou. Eu não vou explicar todo o sermão de Pedro aqui, é um sermão sensacional, argumentativo, embasado na palavra, e convido você a ler esse trecho. Mas eu quero ir para o final do sermão, para ver o resultado dessa explicação dele, para o que estava acontecendo com 120, e o mais importante, no sermão ele relaciona o que tinha acontecido 53 dias antes, na quinta-feira santa, ou na sexta-feira que antecede a Páscoa, na festa anterior. Então, Pedro está ali explicando o que está acontecendo hoje tem a ver com o que aconteceu 50 dias atrás, 52, 53 dias atrás. Tem a ver com a morte de Jesus. Vocês mataram Jesus. A gente sabe que o Messias devia ressuscitar e Deus ressuscitou esse Jesus, então ele era o Messias. E ele está agora à direita de Deus. Olha o versículo 32, 33. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Jesus passou 40 dias junto com os discípulos depois da sua ressurreição, ensinando, relembrando, fazendo o que o Espírito Santo vai começar a fazer a partir do Pentecostes. Então Jesus vai de novo ensinar, vai falar, olha o que Davi falou, olha o que Isaías falou, olha o que Daniel falou, e tudo isso se encaixa, tudo isso aponta para o meu ministério, isso aponta para a minha vida, isso aponta para aquilo que aconteceu comigo. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então Jesus está numa posição de honra à direita de Deus. Jesus recebe do Pai o Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado por Jesus. Derramou sobre esses 120, e por isso está acontecendo o que vocês estão vendo e ouvindo. Quem envia, quem dá o Espírito Santo é Deus Pai. Ele dá o Espírito Santo para Jesus e Jesus derrama o Espírito Santo sobre aqueles que creem nele. Versículo 36. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Então, Pedro repete enfaticamente, Jesus é Senhor. Ele é Kyrios. Ele está usando o termo que era usado para César. Se existe um Senhor, esse Senhor é Jesus. E ele não só é Senhor, como ele é Cristo, que em hebraico é Messias. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. Baixou a pressão, começaram a suar frio, bateu um medo. Porque esses ouvintes de agora, eles tinham concordado com os líderes religiosos, dizendo que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meio que dizendo, se a gente estiver errado, pode mandar que a gente assume. Se a gente está matando inocente, a culpa é nossa e a culpa é dos nossos filhos. Lembra dessa parte do julgamento de Jesus? Daí a pergunta aflita, pois é, não só era um inocente, mas como era o Messias. Ele é Deus, Deus e Senhor, Deus e Messias, e vocês mataram ele. Aí eles vão perguntar, irmãos, o que a gente faz? É interessante o irmãos aqui, né? Um pouco antes era uma atitude mais debochada. Isso daí o pessoal bebeu, encheu a cara. Agora o pessoal entendeu, a coisa é muito séria.
E aí eles estão buscando misericórdia, buscando empatia e estão chamando, Pedro, né, outros apóstolos, irmãos, né, ajuda a gente. O que a gente faz? Versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, esse que vocês mataram, né, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Lembra, eu falei que eles falaram que podia cair o sangue do inocente sobre eles e sobre os filhos deles, e aqui Pedro está revertendo a maldição. Está dizendo, vocês podem receber o mesmo batismo que a gente recebeu. O batismo em nome de Jesus, para ter seus pecados perdoados, inclusive o pecado de ter brigado ali pela morte de Jesus. E não só vocês, mas também seus filhos. E para todos que estão longe, né? Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui aparece a condição para o batismo, arrependimento. É uma mudança de ideia, assumir a culpa, tristeza pelo pecado, restituição do prejuízo, pagar o prejuízo. E Pedro está dizendo, seja batizado em nome de Jesus, esse Jesus que vocês mataram, batizem, recebam perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Né? O dom do Espírito Santo é um presente adicional, você vai ser perdoado e ainda vai receber o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi derramado por Jesus e trouxe esses sinais que vocês viram e ouviram. E é uma promessa não só para os ouvintes originais ali do discurso de Pedro, mas para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, né, está sendo chamado por Deus hoje. E se Ele está te chamando, qual que vai ser a sua resposta? Arrependa-se do seu pecado. Né? Pecados piores do que os que você já cometeu foram perdoados por Jesus. Jesus perdoou até aqueles que o executaram. Ele perdoou assassinos, perdoou adúlteros, efeminados, mentirosos, orgulhosos, ladrões. Mas Ele perdoou os assassinos, adúlteros, os efeminados, mentirosos, orgulhosos, ladrões que se arrependeram, que assumiram a culpa, se entristeceram pelo pecado e assumiram o prejuízo. E o que mudou na vida desses que se converteram, que se arrependeram? Aliás, antes disso ainda, né, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Faz sentido esse apelo para você? Salvem-se dessa geração corrompida? Ainda faz. Né? O caminho natural do mundo é perdição, degeneração, corrupção, é a guerra, é a briga, é a morte. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, para 3.000 pessoas, esse apelo fez sentido. Para você faz sentido? E o que aconteceu com esse grupo de 3.120 pessoas? Eles formaram uma comunidade. Não era simplesmente um grupo, não era cada um por si, a gente vai lá só para ouvir as coisas, os ensinamentos e tenta viver uma vida boa. Mas diz aqui, a partir do verso 42, eles se dedicavam, se esforçavam, se concentravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e as orações. Aquela comunidade queria aprender mais, queria que os apóstolos ensinassem eles. Mas não era só aprender, eles queriam estar em comunhão com outros que tiveram suas vidas transformadas. O partir do pão pode ser participar da Santa Ceia, como a gente vai participar hoje, mas também pode ser o repartir o pão que eu tenho com o outro que não tem, ou simplesmente a gente tem uma comunhão, o outro tem também, mas eu vou comer hoje em casa, convido as outras pessoas, no outro dia eu vou na casa dele. E se dedicavam às orações. Parece que tem gente que se dedica bastante só nesse partir do pão, né? Nas casas uns dos outros. Mas se dedicavam também às orações, a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros, a abençoar outras pessoas, a orar por aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. E olha o versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
A presença de Deus traz uma paz, traz uma alegria, traz coisas maravilhosas, junto com um temor de Deus. Porque a gente sabe que vai prestar contas a esse Deus que é real, que é vivo. Ele está fazendo esses sinais, Ele está fazendo essas maravilhas e Ele sabe todas as coisas. Ele conhece minhas intenções, conhece meus pensamentos, sabe as palavras que eu nem disse ainda. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Era uma fé prática, era uma fé vivenciada. Observe que, várias vezes no livro de João, Jesus diz assim, se vocês me amam, então guardem os meus mandamentos. Cumprir os mandamentos de Deus implica em amor, em amar as pessoas. Por isso não podia ter gente passando necessidade, se tem outros que têm condições de suprir essa necessidade. Alguns anos depois, Jerusalém toda vai passar por uma fome muito grande e aí outras localidades, outras igrejas vão enviar auxílio para ajudar a fome lá em Jerusalém. Versículo 46, todos os dias, né? Não era só de domingo, né? Ou só de sábado, ou só de quarta, mas todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A vinda do Espírito Santo inaugura a época da igreja, a era da igreja. Não a igreja institucional, né? Que ela vai se tornar institucional depois e ela precisa também ter algumas coisas estabelecidas, né? Algumas regras, para manter a ordem. Mas a essência não pode se perder. A essência do mandamento de Deus, a essência da vida com Deus é amar a Deus. Não sei se você já pensou nessa outra... Eu estava lendo um livro, eu falei para vocês, do Tomás Halik. Ele fala isso. Se Deus é amor, como que nós vamos amar o amor? A gente só pode amar o amor, a gente só pode amar a Deus, se a gente mostrar esse mesmo amor de forma prática. E a gente só vai mostrar amor se a gente fizer coisas pelas outras pessoas. Entende? A presença do Espírito Santo sobre os cristãos. E aí eu queria fazer um parênteses para explicar a diferença de doutrina, né, das igrejas chamadas pentecostais. A palavra pentecostal vem justamente desse evento do Pentecostes. Mas no começo do século passado, 1905, mais precisamente, uma jovem senhora, Amy McPherson, disse que estava buscando a Deus intensamente e aí ela recebeu uma manifestação de Deus que parecia esse evento em Pentecostes. Começou a falar em línguas desconhecidas, só que diferente lá do acontecimento em Jerusalém. Não eram línguas conhecidas, era uma língua com várias sílabas desconexas e não formava nenhuma gramática, mas era uma manifestação de êxtase, né? De uma experiência mística com Deus. E a partir daquilo, né? Então vão se juntando outras pessoas com um paralelo em relação ao Pentecostes lá de Jerusalém, que começaram a ver outros sinais, começou a haver curas, começou a haver um profundo arrependimento, e aí eles entenderam que estava começando uma nova era para a igreja cristã. E aí a tônica deles é que depois de você ser cristão, depois de você ter Jesus, isso não é suficiente, você precisa ir além. Ele precisa buscar o batismo do Espírito Santo. E como a gente viu aqui em Atos 2,38, quando você recebe a Cristo, é batizado, então você já é perdoado e já recebe o dom, o presente do Espírito Santo.
O Espírito Santo que vai estar presente conosco e em nós. Então, não existe cristão sem o Espírito Santo. Existem cristãos carnais que não dão espaço para que Deus, através do seu Espírito, possa trabalhar nas nossas vidas. Você já deve ter visto essa ilustração, que dentro de nós existem como se fossem dois lobos brigando entre si. Um deles chamado carne, carnalidade. O outro, o Espírito de Deus. Qual dos dois vai vencer as brigas dentro da gente? Aquele que a gente alimenta mais, aquele que fica mais forte. A gente precisa, quando diz dar espaço para o Espírito Santo, alimentar o Espírito através da doutrina dos apóstolos, daquilo que a gente aprende na Bíblia. Hoje a gente não precisa ir mais procurar um apóstolo, porque a revelação de Deus já está concluída na Bíblia, no Novo Testamento. Embora a gente possa ter uma compreensão maior, uma compreensão progressiva, mas o que de Deus se pode revelar já está revelado. Então não é que vão revelar coisas novas, mas que a gente vai ter uma compreensão melhor daquilo que já está revelado, assim como Jesus fez em relação à lei do Antigo Testamento, quando ele estava aqui na Terra. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, mas a intenção da lei é essa. Ouviram que não pode matar? Aí se você xingar, se você tiver vontade de matar alguém, se você odiar alguém, você já matou. Então você já conta como assassino. Então essa interpretação, essa compreensão mais abrangente, mais profunda da intenção, isso pode acontecer ao longo do tempo e creio que continua acontecendo nos dias de hoje. Afinal, você não conhece mais de Deus hoje do que conhecia 5 anos atrás? Então, pessoalmente, a gente tem uma compreensão melhor. Mas a gente não precisa buscar algo que só aparece no livro de Atos. Em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, não fala para ser batizado com o Espírito Santo, não fala para buscar uma experiência com o Espírito Santo. Como a gente viu, quem dá o Espírito Santo é Jesus. Se você tem Jesus e busca Jesus, você também tem o Espírito Santo. É Ele quem derrama sobre nós a presença do Espírito dele. Fechando parênteses aqui, Então, a igreja pentecostal tem esse nome, tem essa doutrina diferente, que fala que você precisa, que tem duas categorias de cristãos. Cristãos normais e os cristãos que têm o Espírito Santo de maneira mais plena. O que a gente ensina nas igrejas não pentecostais, nas igrejas chamadas tradicionais, é que todos nós temos a presença do Espírito. É que a gente não abre muito espaço para Ele. A gente não alimenta o Espírito que habita em nós, ou o nosso Espírito, e a gente fica só alimentando a carne. Então, você vive vida derrotada espiritualmente porque você não dá esse espaço, você não alimenta o Espírito, o seu Espírito que conversa com o Espírito Santo. Então, o desafio, nesse que é domingo de Pentecostes, é que você tenha uma relação de proximidade, de conhecimento. A gente usa a palavra intimidade, É alguém que você conhece de perto. Quando você conhecer de perto a Deus, a Jesus, também vai acontecer com o Espírito Santo. Nós não cremos em 3 deuses, Não tem um Deus que é Pai, outro Deus que é Filho, outro Deus que é Espírito. É o mesmo Deus. E a gente usa essa expressão 3 pessoas por falta de outra expressão melhor, mas como se fossem 3 pessoas distintas. Mas os 3 formam um único Deus. Esse Deus trabalha para que você perceba o seu pecado. Trabalha em você para que você entenda que um dia a gente vai prestar contas da nossa vida para Deus. E Ele também trabalha em nós para nos convencer da salvação que existe em Cristo Jesus. Por isso, meu convite é que, se você ainda não tomou essa decisão tão importante
não deixe para depois. Deus está te chamando hoje. Está te chamando hoje para que você se torne filho dele. Tenha uma relação não mais de criatura e criador simplesmente, mas de filho para pai. E que Deus possa transformar a sua vida através do conhecimento, através das relações amorosas e através de uma vida de integridade e de santidade. Se o Espírito Santo mora dentro de você, necessariamente a sua vida vai ter que produzir santidade. O Espírito Santo não pode habitar dentro de uma vida que vive se debatendo na lama, né? Dizendo que vai melhorar, precisa haver santidade. E Deus quer que isso aconteça na sua vida. Vamos orar. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos pelo Pentecostes. Te agradecemos porque o Senhor está presente conosco e em nós, através do Teu Espírito Santo, que Jesus derramou sobre todos aqueles que creem em Ti, que se arrependeram e tiveram seus pecados perdoados. Então oramos, Deus, por decisões conscientes de arrependimento, de serem batizados para terem o perdão dos pecados e receberem o Espírito Santo. Louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Deus, pela Tua presença através do Espírito Santo dentro de nós. E abençoamos cada família aqui em nome de Jesus. Amém. Vamos ter então o nosso momento da Santa Ceia. Momento importante. Lembra 50 dias atrás, não, um pouco mais na verdade, quando Jesus fez a última ceia. E a promessa de que encontraria com os discípulos depois da sua morte. Então, não essa sexta, mas a sexta-feira passada, foram 40 dias depois que Jesus esteve ressuscitado com seus discípulos, subiu ao céu, e eles ficaram mais 10 dias numa reunião de oração. Uma reunião de oração de 10 dias. Eles não sabiam exatamente o que esperar, que tipo de coisa ia acontecer. Mas Jesus falou, esperem até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Poder para testemunhar para todas as nações, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E, graças a Deus, eles fizeram isso. E por isso nós, e nossos avós, nossos pais vieram lá dos confins da terra, do outro lado, ou do ponto de vista de Israel, tanto faz no Japão, Taiwan ou Brasil. Somos todos fim do mundo da perspectiva de Israel. A gente celebra, então a palavra celebrar é um momento de alegria, porque por causa da morte de Jesus. E, assim, é uma celebração estranha às vezes, porque é por causa da morte de alguém muito querido. É uma morte traumática, uma morte violentíssima. Mas ao mesmo tempo resgatadora. É desses paradoxos. O paradoxo é uma contradição aparente. Como que o forte pode ser fraco? Como que o eterno se tornou temporal? Como que o infinito cabe em uma única pessoa, num ser humano? Como Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Mas, graças ao que Ele fez, temos hoje acesso a Deus. Não sei se você, apesar do tempo de igreja, você imagina que você merece o céu porque você é uma pessoa fiel nos dízimos ou na frequência do culto ou qualquer outra coisa que você faça de bom. É claro que Deus espera que a gente faça coisas boas, porque Ele nos criou para isso, nos criou para as boas obras. Mas a salvação não é pelas boas obras. Eu sei que você já deve ter ouvido várias vezes e ter concordado até comigo. Mas, no fundo, a gente precisa olhar o que me torna aceitável diante de Deus. O que torna você aceitável diante de Deus? Não é a sua promessa de não pecar mais, porque essa você quebra várias vezes.
Não é o pouquinho de coisas boas que você faz, porque elas não compensam as coisas ruins que você já fez ou até continua fazendo. Então, a gente celebra porque é um presente imensurável, um presente que não tem como pagar, um presente impagável, o que Jesus fez por nós. E aí, com gratidão. Então, a gente celebra a ceia e pede para que Deus fortaleça nossa fé, nosso espírito, para que a gente, com fidelidade, possa andar da maneira digna do nosso chamado. Então, tendo já os elementos aí perto de você, vamos ter um tempo de oração, porque tem esse elemento também de pesar pelo pecado, porque Jesus morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Que coisas você tem feito que aumentaram a dor de Jesus lá na cruz? Vamos ter um tempo de confessar nossos pecados para Ele. Abaixe sua cabeça e cada um individualmente conversa com Deus, confessando seus pecados. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Não temos como esconder nossa intenção ou nossa motivação. E por isso não somos desculpáveis por aquilo que a gente tem feito. Então é só por Tua graça que nos aproximamos da Tua mesa, confiantes de que o Senhor pode derramar da Tua graça sobre nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor nos revista de santidade, nos revista da semelhança com Jesus Cristo, que a gente possa amar aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, nosso próximo, para que a gente viva da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Abençoe esse momento da ceia, que seja fortalecedor, restaurador, curador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estava olhando, a gente está no tempo de preparar os pães. Esse tipo de torradinha não tem fermento. Não é que ele seja kosher, mas... Então, na noite que foi traído, Jesus pegou o pão e agradeceu a Deus. Você pode agradecer a Deus em voz alta. Cada um diz uma frase agradecendo a Deus. Porque Jesus vai partir o pão. Você pode agradecer? Isso. Outro. Muito obrigado, Deus, porque você é um Deus que nos ama. Tendo dado graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, porque esse é o meu corpo, que é rasgado em favor de vocês. Comam e sejam agradecidos. Por semelhante modo, depois de haver iniciado, Jesus pegou o cálice. Disse: esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Cada vez que vocês comem e bebem, vocês anunciam a morte do Senhor, a morte do seu Senhor, a morte do meu Senhor, até que Ele venha. Então nós fazemos isso, anunciando aquilo que Jesus fez, para nos permitir acesso a Deus. E ao mesmo tempo com esperança de que Jesus vai voltar, e volta em breve. Então, tomemos com alegria e com gratidão. Vamos orar juntos, na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Como estão? Paz do Senhor a todos. Este é o momento dos dízimos e ofertas. Os dados da ISP aparecerão na sua tela. Você pode fazer seu depósito, sua transferência. E caso você tenha qualquer dificuldade, procure um dos líderes da nossa igreja. Muito obrigado. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Irmãos, agora vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por este domingo, Pai, pelo momento de comunhão, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos e dádivas que o Senhor vem nos abençoando, Pai. E neste momento nós te pedimos, Senhor, que venha e abençoe esses dízimos e ofertas, Pai, que estão sendo depositados na Tua presença, Senhor, que eles possam ser utilizados para a expansão do Teu reino e para a manutenção da Sua casa, Pai. Dá-nos sabedoria para tanto, Senhor, e é por tudo isso que nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos, e até a próxima. Derrama paz, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos toda a força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito
Vamos para a bênção. Então, por favor, fique em pé, se você pode. Abaixe sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que derrama o Espírito Santo sobre nós, e que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que entregou o Espírito para Jesus, e que a comunhão, a consolação e esse trabalho de nos convencer do juízo, da justiça e da salvação tenha espaço na sua vida, que o Espírito Santo possa fazer você perceber a si mesmo e perceber as pessoas ao seu redor e perceber a Deus como a única solução. Essa é a bênção que entregamos a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.